tema fim dos tempos é muito extenso e engloba vários assuntos. A volta do Senhor, a grande tribulação, a última semana da profecia de Daniel, ira, milênio, ressurreição, arrebatamento, sinais, quer dizer, tem muita coisa que envolve o fim dos tempos. Eu já postei alguns vídeos procurando falar sobre quase todos esses assuntos. Alguns irmãos, entretanto, eles fazem perguntas que já estão respondidas em algum desses vídeos. Então, o Senhor me leva agora a postar uma série de vídeos colocando em ordem cronológica os acontecimentos, né? Para que vocês tenham uma ideia certa do que se desenrolará no fim dos tempos, tá? É interessante como muitos irmãos, e não são poucos, fazem observações sobre um assunto, mas citando versículo que não tem nada a ver com aquele assunto, né, que ele está abordando. O versículo está dentro de outro contexto. Jesus mencionou uma cronologia em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, mas somente do que vai acontecer até o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento ainda vão acontecer muitas coisas, né? A ideia é nós tentarmos colocar a cronologia dos fatos começando pela última semana de Daniel até o trono branco. Então, o que vai acontecer durante os 7 últimos anos da igreja na terra e também depois, ira, milênio e o trono branco, né? Segunda ressurreição, trono branco. Também vamos tentar esclarecer alguns temas, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, a igreja passa ou não pela grande tribulação. Vamos falar sobre o amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. O milênio vai mesmo acontecer? A igreja vai estar nele? Será que a Bíblia dá alguma dica também de quando Jesus vai voltar? Essas coisas a gente quer estar abordando aqui, tá? Eu quero fazer uma observação, que alguns desses assuntos que eu irei tratar ainda não foram discutidos com os meus companheiros de estudo sobre escatologia, né? Alguns a gente já discutiu, mas ainda não chegamos ao mesmo pensamento. Mas eu creio importante colocá-los para vocês para discussão. Sempre que tiver algum assunto assim que for desse sentido, eu vou falar, isso daqui eu penso assim, tá? Os irmãos não pensam dessa forma. Obviamente que tudo que eu for falar, vou procurar me basear na palavra de Deus, né? Então estarei sempre pronto para receber correções também de vocês, tá? Bom, eu procurei fazer vídeos curtos de no máximo aí, uns 15 minutos, tá? Antes de começarmos o estudo propriamente das escrituras, né, é necessário fazermos algumas observações em relação à interpretação das profecias. Então, em primeiro lugar, é importante saber que as profecias estão espalhadas pela Bíblia toda, desde Gênesis até Apocalipse. A primeira coisa a fazer é reunir as profecias por temas. Então, conforme você vai lendo a Bíblia, vai anotando os versículos de acordo com o tema. Então, faz aí, por exemplo, uma lista com versículos só sobre ira, outras sobre milênio, outras sobre a volta do Senhor, outras sobre anticristo. E aí você vai inserindo nessas listas os versículos conforme você acha que eles se encaixam por ali. Então esse é o primeiro passo. Segunda coisa, começa depois a estudar as profecias que trazem definição direta e que não precisam de nenhuma interpretação, tá? Por exemplo, Mateus 24, 2 diz assim, Jesus fala assim, ele por eles disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
Jesus está dizendo que o templo seria destruído. Está claro, não precisa de interpretação. Então, comece por essas profecias. Depois, siga com aquelas em que a própria palavra traz a explicação. Por exemplo, lá em Daniel 8, fala sobre o carneiro e o bode. E ali a própria palavra, no próprio capítulo 8, explica que o carneiro são os medo-persas e o bode é a Grécia. Então comece com o que está claro e depois siga para o obscuro, senão vai ter problema. Você começar por aquilo que não tem explicação, aquilo que não é direto, aí você já começa a querer fazer interpretação, pode ser uma interpretação equivocada e você vai ter lá na frente uma conclusão totalmente fora. Quarto passo, faça uma leitura mais direta possível, sem querer entender. Leia, ore. Recebeu alguma interpretação, alguma dica, alguma coisa? Não? Segue em frente, tá? Use conclusões com evidências claras na palavra. Não fique usando a sua imaginação ou pensamentos sem base bíblica, né? Eu acho que o sinal da besta é o código de barras. Então teve uma época que muitos vinham falar comigo, eu acho que o código de barras, tal, hoje já não se fala mais sobre código de barra, né? Com base em que versículo você chegou à conclusão que você está tirando? Não tem. Muitos me perguntam, Gil, a marca da besta é o quê? Eu digo, não tenho ideia, não sei. Você acha que é o celular? Pode ser. Você acha? Pode ser. Porque ainda não temos uma definição, né? Bom, quinta dica, cuidado com o que você ouve ou lê. Há muita gente falando coisas absurdas, mas com muita sutileza. O intuito é ganhar seguidores. Evite assistir vídeos de pessoas que você não conhece e que não foram recomendados por seus pastores. Então isso é uma coisa muito séria que vocês precisam anotar e também ficar aí atento aos irmãos que estão perto de você para orientá-los a não estar fazendo isso. Sexto, nós já falamos, mas vamos repetir. Temos que observar o efeito montanha nas profecias. Uma coisa importante para entendermos as profecias é saber que existem profecias cujo conteúdo se cumprirá em tempos assim distintos, ou seja, parte se cumprirá em um tempo e outra parte em outra ocasião. É como se o profeta estivesse em cima de um monte, olhando para os outros montes e relatando o que ele vê no cume de cada um. Só que entre um monte e outro existe um vale, um espaço que separa os montes, e o profeta não consegue enxergar o que está ocorrendo lá embaixo. Então o profeta relata os fatos como lhes são mostrados. Todavia, isso não significa que são fatos seguidos. Por exemplo, em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, está registrado assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Nós sabemos que a primeira ressurreição, que é da igreja, se dará quando Jesus aparecer no céu. A segunda ressurreição, ela vai ocorrer 1000 anos depois, ou 1000 anos após, lá depois do milênio, tá? Que será a ressurreição para a vergonha e horror eterno. Então, a segunda ressurreição é para a condenação. Lá em Apocalipse 20, no versículo 5 e 6, isso fica bem claro. Começa a falar a respeito da primeira ressurreição e diz assim,
Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, está falando que tem essa primeira ressurreição, mas os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, que seria o milênio. Tá? Então é importante entendermos a existência do efeito montanha nas profecias. Embora seja um relato só, o profeta fala de fatos que ocorrem em tempos diferentes. Muito bem, falamos muito em fim dos tempos. Sabemos que o fim dos tempos é o tempo do fim, antes de Jesus voltar, né? Mas o fim dos tempos, ele tem um período definido? Quando se fala em fim dos tempos, quanto tempo seria? Bom, isso nós vamos falar no próximo vídeo, ok? Fica comigo e vamos até lá. Um abraço!